Olá, pessoal! Hoje eu vim gravar o meu relato de parto, que Dona Maitê já nasceu. Ela chegou dia 7 de novembro e eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como que foi. Já vou adiantar que foi parto normal e durou bastante tempo. Então vamos lá, eu tô com uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. A Maitê, ela tinha que nascer até 40 semanas, que seria até o dia 23 de novembro. E acabou que ela nasceu antes. Ela nasceu bem ali cravado, 37 semanas e 5 dias. Eu digo cravado porque quando o bebê completa 37 semanas, ele não é mais considerado prematuro. Então ela completou 37 semanas e nasceu. Ela nasceu dia 7, inclusive. E vamos lá. Tudo começou dia 4 de novembro, quando eu percebi um negocinho de sangue assim na minha calcinha, assim, muito levinho, só uma borrinha de nada de sangue. Beleza, mandei mensagem pra minha doula, pra quem não sabe, também tive doula. E ela falou, olha, tá com cara de ser tampão. Também tinha falado com a minha obstetra. Ela falou, olha, tá com cara de ser tampão, pode ficar tranquila. Ficou observando e vida que segue. Aí saiu também como se fosse uma pasta, que eu fiquei meio assustada, que eu falei, gente, será que é isso, né? Que eu não sabia muito, de primeira viagem ninguém sabe de nada. E era também tudo tampão. Quando foi 6 horas da manhã, isso foi de madrugada, na verdade, essa borrinha de sangue. E quando foi 6 horas da manhã, saiu mais um pouquinho de borrão de sangue. Que aí eu mandei de novo pra ela, falou, olha, tá com cara de ser o tampão, vamos ficar observando, vamos continuar observando, né? Mesma coisa da outra. Beleza. Depois não saiu mais nada, isso foi segunda-feira. Aí, vida que segue quarta, vida que segue terça, vida que segue quarta e nada. Quando foi na madrugada do dia 7 de novembro, que foi na quinta-feira, a minha bolsa estourou. Aí nós combinamos de almoçar e depois do almoço ir, porque ainda tava uma dor suportável. Só que deu 11 horas da manhã e eu falei pra ele, a dor tá apertando. Se a gente deixar pra ir para o hospital muito depois, provavelmente eu ia sofrer bastante no meio do caminho, porque com o carro batendo, balançando, é insuportável pra quem tá em trabalho de parto. Por mais que ainda estivesse no início. Aí a gente almoçou, eu nem consegui terminar de comer direito não, e eu comi eu acho que metade, deixei um pouquinho lá, e, enfim, fomos para o hospital por volta ali de meio-dia, 1 hora mais ou menos assim, e também por volta de umas 3 horas da tarde a gente chegou no hospital. Cheguei lá no hospital, fui lá na obstetra, a obstetra fez o toque, eu estava com 3 de dilatação. O que aconteceu? Chorei. Porque eu falei, meu Deus, eu já tô sentindo uma dor significativa, porque a dor já tinha aumentado um pouco. E eu falei, pô, tô só com 3, até chegar em 10, meu Deus do céu. Mas enfim, aí me internaram com 3 de dilatação, fiquei lá, aí comecei os trabalhos na bola, chuveiro, passei maior parte do meu trabalho de parto no chuveiro, acho que passei o trabalho de parto inteiro embaixo do chuveiro, que foi onde aliviava mais minha dor e me deixava mais relaxada. E aí sentava, rebolava na bola, fazia todos aqueles exercícios pra gente induzir o parto. Quando foi mais 6 horas da noite, que foi quando eu já não estava praticamente aguentando de dor, que eu tava falando, meu Deus do céu, eu tô com muita dor, porque eu quero saber se evoluiu, se não evoluiu. Na verdade, eu já tava pedindo anestesia já, porque eu já tava sentindo muita dor. Eu falei, gente, não tô aguentando mais de dor, não tô aguentando. Aí, meu marido chamou a obstetra lá, eu tava a doula e meu marido, né? O tempo inteiro só ficou a doula e meu marido lá no quarto comigo. Foi bem privativo, isso daí foi ótimo na maternidade. E ele chamou a obstetra e quando ela fez o toque, ela falou que eu estava com 8 de dilatação. Tá, lá vai eu chorar de novo. Chorei de novo porque eu falei, graças a Deus, tá em 8. Só que nem eu sabia que isso existia. Eu não vou usar termos técnicos aqui, eu vou falar o que eu entendi, né? Vou falar por alto. Ela falou, olha, você tá com 8 de dilatação. Só que a sua bebê ainda tá alta. Pra mim, 8 de dilatação, beleza.
eu nem sabia que existia algum outro, assim, alguma outra coisa que tivesse ali pra também acontecer para o parto. Pra mim era 8 de dilatação, pronto, 8 de dilatação, você espera mais um pouco aí, continua fazendo os exercícios e pronto. Ela falou, não, você tá com 8 de dilatação, só que a sua bebê ainda tá muito alta. Tá bom. Aí ela falou pra mim, agora só depende de você, tem coisa que a natureza faz, só que agora só depende de você. Aí, menina, eu voltei com um gás. Voltei com gás, comecei a ficar em posição de cócoras e rebolando, que era como eu me sentia mais à vontade, onde que me aliviava mais a dor. Aí, bola, chuveiro, anda de um lado pro outro, anda de um lado pro outro. E depois a gente viu que não estava evoluindo, mas ainda precisava fazer mais exercício. Aí a Dou que tava lá comigo, ela fez um exercício comigo na cama, né? Eu saí do chuveiro e foi muito estranho porque eu tava sentindo muito frio, só que o ar-condicionado já tava desligado, que eles já tinham desligado, e só que tava todo mundo morrendo de calor e eu com frio. Não sei se era emoção, se era adrenalina, se era porque eu tava muito tempo embaixo da água, enfim, não sei. E, teve outro detalhe, que eu passei eu não comi direito durante esse período. Quer dizer, eu comi, só que eu fiquei mais beliscando, porque eu não tava conseguindo comer nada. Eu bebi bastante água, bebi muita água, e eu fiquei comendo uva e gelatina que as meninas levaram com a janta, né? Aí fiquei só o dia inteiro ali beliscando depois do almoço, né? Que eu tinha almoçado, fiquei o dia inteiro ali só beliscando essas coisas. Aí começamos a fazer o exercício na cama e nisso elas perceberam que eu já estava entrando em trabalho expulsivo. Isso foi... A Maitê, ela nasceu 10 horas da noite, 10h05. E... Então devia ser o quê? Por volta de... não sei, 9h30, talvez, alguma coisa assim. E aí eu comecei a fazer os exercícios para liberar o quadril, que a Doula começou ali a fazer comigo, esses exercícios, e que dói bastante. Nesse momento eu já tava vendo assim, eu já tava vendo estrelinha, eu já tava na partolândia, como dizem. Eu já não tava mais prestando atenção em muita coisa, me lembro assim de flashes, porque a dor é surreal. E nesse momento eu já tava no nível que eu tava exausta, eu tava muito cansada. Imagina, desde 6 horas da manhã sentindo dor. E quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu já tava assim, com uma dor surreal. O trabalho de parto demorou 18 horas, eu tive 18 horas de trabalho de parto assim com dor, né? Porque se for contar com mais 2 horas mais ou menos assim que a bolsa rompeu e que chamam de bolsa rota, que foi mais um dos motivos de ficarem atenta quando a Maitê nasceu, porque demorou muito o meu trabalho de parto, e porque começou 6 horas da manhã e eu só fui ganhar ela 10 horas da noite, então foi muito tempo, foram 18 horas, se eu não me engano. E nesse momento eu já tava assim, pra vocês terem noção de como eu já tava exausta, eu tava no nível que entre uma contração e outra eu tava dormindo em pé. Porque eu não tava mais, assim, aguentando de dor. Porque eu tava muito exausta e tava doendo, tipo, muito. Eu tava muito cansada. E outra coisa, pra vocês terem noção, quando foram lá colocar soro, na hora que a menina tava me furando, eu dormi. Porque, tipo, que é uma agulhinha do lado de uma contração, né? Eu dormi, assim, foi o momento de eu descansar. No intervalo de cada contração eu tava dormindo, porque meu corpo já tava, assim, exausto. Eu tava no automático já. Eu não tava nem pensando muito. Tava tudo no automático. Aí, fomos pra sala de parto, porque esse período todo, eu fiquei no quarto. Aí, quando realmente eu entrei no trabalho, na parte expulsiva, que aí sim eu fui pra sala de parto. Aí chegando lá, a doutora fez o toque, viu que realmente já tava... elas começaram a me auxiliar ali pra parte expulsiva. Eu deitei na cama, né, normal, e elas falaram... Aí eu comecei a tentar. Elas falaram, vamos tentar de lado.
Aí teve um certo momento que a obstetra perguntou: você quer tentar eu não sei o nome, na banqueta, que é um banquinho com furada, é como se fosse a tampa de um vaso, só que não é um vaso, como se fosse um piniquinho ali, que você senta. Aí eu falei: tá bom, vamos tentar então sentada. Aí eu falei: tá bom, então vamos tentar sentada. Eu sentei lá na banquetinha lá. Meu marido sentou atrás de mim e começou o trabalho expulsivo. Ela falou: olha, já tá vindo, já tá vindo, já tá vindo. Aí ela falou: coloca a mão. Senti a cabecinha dela. Eu falei: graças a Deus, tá acabando. Que, gente, eu não tava aguentando mais. Foi muito, muito tempo mesmo de trabalho de parto. E nisso começou o trabalho expulsivo, a parte expulsiva. Isso deve ter durado, não sei, vou chutar assim por cima, uns 20 minutos, que eu não tenho noção muito da dor. Nesse momento, eu não estava mais sentindo uma dor absurda de contração, porque a minha dor de contração é como se fosse na bacia, assim atrás, bem atrás aqui, nos dois lados, só que era uma dor muito, muito forte. E nesse momento do expulsivo, eu não senti mais tanto essa dor. Na verdade, eu queria sentir a dor pra fazer a força para ela sair. Aí nesse momento que começa uma ardência absurda, porque é quando o bebê já tá saindo e ele fica ali praticamente parado ali no canal. E nesse momento eu só queria que a dor viesse, que eu não tava mais aguentando sentir dor, mas nesse momento eu queria, meu Deus, que vem. E quando vinha a dor, eu tinha até que me concentrar para perceber a dor vindo, porque eu não tava mais sentindo tanta dor assim. E nisso eu acho que foram umas 4 forças mais ou menos, senti a cabecinha dela, que aí foi quando me deu mais um gás pra continuar, porque falei, graças a Deus tá acabando. E depois mais ou menos dessas 5 forças, ninguém encostou em mim, ninguém tocou em mim, a obstetra ficou assim, só ali na minha frente olhando, olhando o que tava acontecendo, né, me observando. E falando, quando vier a contração, você faz a força. E a minha doula também estava ali do lado, só mesmo observando e também ali só olhando mesmo. Todo o trabalho de parto foi eu, a Maitê e meu marido ali me dando apoio, me segurando, o tempo inteiro ali me guiando, né? Me dando suporte ali. E sim, meu marido acompanhou todo o trabalho de parto, todo. E foi mais ou menos assim, na 4ª ou 5ª força, a Maitê nasceu. Ela nasceu um pouquinho roxinha até então tava tudo bem, mas ela chorou um pouquinho, ela não chorou tanto quanto o esperado, né? E foi um dos motivos para ficarem assim, que observaram, né? Anotaram essa situação que ela nasceu. E aí aí eu fui pro quarto, gente, parto normal. A dor é insuportável. Mas depois é maravilhoso. Porque ela nasceu 10 horas, aí eu tive laceração de 2º grau, isso foi outro detalhe, eu tive laceração de 2º grau, tive que tomar ponto, aí ela veio pro meu colo e depois a gente foi pro quarto. A gente fez todo esse procedimento, não tenho noção também de quanto tempo durou, mas aí pesaram ela, fizeram os primeiros cuidados ali com o bebê e depois a gente foi pro quarto. Eu já saí do quarto, assim, de cadeira de rodas, claro, mas com ela no braço. E quando cheguei lá no quarto eu mesma levantei e sentei na cama. Eu não ia tomar banho, só que eu percebi que eu estava muito suja. Falei, não, eu vou tomar um banho, vou tentar tomar banho, né, agora. Pô, gente, que maravilha, parto normal, depois, tá? Porque na hora é sofrido. Mas assim que ela nasceu, a gente foi pro quarto. Eu jantei, porque eu tava muito tempo sem comer. E depois que eu terminei de jantar, eu fui tomar banho. Simples assim. Meu marido foi me acompanhando, meu marido me acompanhou. A doula ainda tava lá no quarto comigo, ela dormiu lá por causa da hora, porque a Maitê nasceu muito tarde. E ia ficar perigoso pra ela voltar. Acabou que ela dormiu lá e foi embora no outro dia de manhã. Aí ela ficou lá observando a Maitê e o meu marido foi comigo pro banheiro. No geral, eu fiz tudo sozinha e também não podia me abaixar por causa dos pontos. Então, no geral, assim, eu levantei, tomei meu banho, tudo certo, me limpei, né? E depois voltei, gente, coisa assim de
não sei, 2 horas depois dela ter nascido, alguma coisa assim. Eu simplesmente comi sozinha, tomei banho, inclusive na madrugada. E na madrugada ela acordou pra mamar. Desde mamar, né? Porque o meu leite ele demorou mais ou menos uns 3 dias pra descer. Ela ficou ali só na sucção ali do colostro mesmo. Dormiu, gente, no primeiro dia. Qualquer bebê recém-nascido, pra quem não sabe, eles se mexem muito. E ela tava no bercinho do lado da cama, onde que eu tava. Gente, qualquer movimento que ela fazia assim, ó, eu tava olhando. Eu não conseguia, eu não conseguia, assim, dormir no primeiro dia. E no outro dia, infelizmente, nossa menina teve que ir pra UTI. Mas aí a gente começou o processo de internação. Ela foi ser internada, isso foi na sexta-feira de manhã. A gente tava pra receber alta no domingo, mais ou menos. Eu recebi alta no domingo, mas a gente conseguiu continuar lá no hospital com quarto, graças a Deus. E outro fator também bem importante de ter sido parto normal é que na UTI eu tinha que ir de 3 em 3 horas pra ela mamar. E não era assim, de 3 em 3 horas certinho. Você chegava lá, por exemplo, meia-noite eu chegava lá, só que a gente ficava lá mais ou menos até 1 hora da manhã. E quando era 3 horas da manhã, a gente já tinha que voltar de novo pra mamar. E às vezes a gente ainda voltava antes pra bater o tempo certinho, porque como eu ainda não tava com leite, eles deram fórmula pra ela. Então, era assim, era mais ou menos de 2 em 2 horas que, na verdade, que a gente tava indo pra UTI. E se eu tivesse... se a Maitê tivesse nascido de cesárea, provavelmente eu não ia conseguir fazer todo esse caminho de 3 em 3 horas pra UTI. Porque a cesárea a gente sabe que fica muito mais debilitada. Nada contra, nada assim, mas esse foi um ponto positivo de ter sido parto normal, que eu acredito que eu não iria ter conseguido e tá sempre indo lá amamentar ela. E por que a Maitê teve que ir pra UTI neonatal? Então, pra quem não sabe, eu tive diabetes gestacional. Então, a gente teve que ir pra UTI porque ela nasceu com hipoglicemia. E também teve a questão da cianose. Ela nasceu com... A cianose, ela eu não sei nem dizer o que é, mas não sei se... Não é doença, mas é uma condição que o bebê nasce, eu acho que é uma condição, acho que posso falar assim, que é uma condição que o bebê nasce, que falta um pouquinho de oxigênio, falta o oxigênio, e ali, na hora do trabalho de parto, não é nada significativo, mas tem que ficar observando. E cianose, peguei a carteirinha dela aqui pra saber, pra falar direitinho pra vocês o que foi, por que a gente foi, o termo certinho, né? A cianose, ela é uma condição que o bebê nasce, por falta de oxigênio, ele fica com a testa roxinha, ela ficou com a testa assim, bem o pé assim do cabelo roxinho, o nariz ficou um pouco e o pezinho. Mas isso aí a gente foi pra lá pra ficar observando essa condição que ela tinha nascido, que foi assim, tranquilo, sumiu com o tempo, porque não é uma coisa grave, mas tem que ficar observando que se piorar, né? Porque o esperado é tudo isso sumir. O dela sumiu, graças a Deus. Nada afeta na vida dela. E a hipoglicemia foi porque eu tive a diabetes gestacional. E a diabetes gestacional, isso daí já é um pouco previsto para quando a criança nasce, que ela pode ter a hipoglicemia. E ela nasceu com a hipoglicemia. E aí, quando a gente foi pra lá, ela teve que ficar sempre em observação, furando o pezinho pra ver se realmente como é que tava, né? Pra ficar controlando a glicemia dela. E só que correu tudo bem, graças a Deus. Só que a gente ficou lá na UTI. E quando o bebê vai pra UTI, eles têm protocolo, eles precisam cumprir vários protocolos pra dar alta pro bebê. Então, assim, a glicemia dela já estava controlada e também o roxinho da cianose já tinha sumido. Só que eles fazem uma bateria de exame, que é assim, as primeiras 24 horas, o que é feito o exame de sangue, pode dar um pouco alterado porque o bebê acabou de nascer.
Aí eles pegam esse resultado e depois, no outro dia, fazem um outro exame pra ver se normalizou ou não. E aí, nisso a gente ficou lá pra controlar a glicose, porque eu tava indo lá de 3 em 3 horas pra amamentar. Só que como eu ainda não tava produzindo leite, não tava saindo leite, o leite ainda não tinha descido, demorou uns 3 dias ali, ela tava na fórmula. Então, o que a gente fazia? Eu chegava meia hora antes na UTI, ela mamava pra estimular, né? E depois a enfermeira dava a formulazinha pra ela. Até que, assim, com o tempo, meu leite desceu depois de mais ou menos uns 3 dias. Ainda tava na fórmula, mas começou a descer bem devagarinho. E no final de tudo, ela saiu de lá mamando só no peito, graças a Deus. Deu tudo certo. Aí, nesse meio tempo, a gente tem que seguir vários protocolos, assim como eu tinha falado. Que esses protocolos, eles precisam ser cumpridos para o bebê ter alta. Que, por exemplo, o bebê precisa ter tanto de xixi na fralda a cada troca, só que aí com cocô não conta. Aí, para quem é mãe de UTI, sabe muito bem como é que é isso. Aí, eles precisam estar sempre ali. Eles fazem um cálculo da quantidade de xixi que tem que ter de acordo com o peso do bebê. É mais ou menos isso, tá, gente? Tô falando por alto. Foi o que eu entendi lá na hora. E aí todo esse processo da glicemia dela voltar ao normal, da cianose, deles cumprirem todos os protocolos, isso se passaram 6 dias da gente lá na UTI. Na rotina da UTI não é nada fácil, mas também eu e meu marido, a gente tenta sempre levar tudo. A gente ficou 6 dias lá na UTI. Gente, outro detalhe. Eu tava super bem do pós-parto, né? Tava conseguindo andar e tudo mais. E lá na maternidade, eu dei um jeito na minha coluna. Eu tive um parto natural, sem nada. E eu fui inventar, tá bonita, deu um jeito na coluna. Porque a cama, como eu falei, o meu pé tava muito inchado. Então, quando eu fui... Nos momentos que eu tava no quarto, eu levantava a cama, os pés da cama, né? Pra cama ficar... Pra meu pé ficar um pouco elevado. E nessa, eu dormi. Eu dormi e virei de lado. Quando eu virei de lado, já era. A minha coluna, eu fiquei com uma dor insuportável. Aí eu tava indo pra maternidade, lá pra sala de UTI, mancando praticamente, só que tava dando pra andar, claro. E eu dei um jeito na coluna, simplesmente. Tomei remédio na veia e tal, continuei tomando antibiótico depois que eu vim pra casa. E depois passou. Só que só eu mesmo pra fazer uma coisa dessas, né? De dar um jeito na coluna no hospital. Mas enfim, graças a Deus correu tudo bem. Nossa bebê já tá em casa, ela tá ótima e super saudável. A glicemia dela tá super controlada. Inclusive, a minha diabetes gestacional e a tireoide, que eu também tive um leve... Eu tive uma alteração na tireoide no final da gravidez. Já fiz exame de sangue, retornei, tá tudo certo, normalizou. Dizem que geralmente... Vou encerrar o vídeo por aqui, porque a minha GoPro esquentou e não quer deixar eu terminar de gravar o vídeo. Mas enfim, muito obrigada por terem assistido, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Beijo!